está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia, tá aqui. Glória, aleluia, de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos gritando em bênção trabalho. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Aqui no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, e ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, poderão cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar
Amém. Glória a Deus. Estamos aqui direto da Casa Missionária Peniel, começando o nosso podcast Face a Face Peniel. Já estava aqui um tempo sem utilizar esse nosso espaço, que é tão precioso. O Senhor nos concedeu todo esse equipamento, esse material, e eu acabei que fiquei muito tempo sem usar, né, devido às circunstâncias aí do trabalho, da família, projeto, mas graças a Deus a gente vai retomar esse trabalho que é tão importante aí para o corpo de Cristo, para a igreja local, para a vida de vocês, os nossos irmãos, né, que têm se dedicado em buscar a palavra de Deus, né, não diluída, mas pura e simples como ela é. E eu estou aqui nessa noite com um amigo, né, muito especial, que abriu mão de tudo para estar servindo, né, a Casa Peniel. Um amigo que estava lá em Curitiba e estava buscando ao Senhor, pedindo para se ingressar em tempo integral aí no serviço para com o reino de Deus, e nós aqui orando, pedindo a Deus para que Ele mandasse trabalhadores. Afinal de contas, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, e a nossa oração se encontrou no coração de Deus, e o Senhor então trouxe esse irmão para estar aqui servindo também a Casa Peniel. Eu quero apresentar para vocês aí, alguns já conhecem, alguns ainda não, e vai ser então o meu parceiro de mesa nessa noite, para a gente deliberar aí sobre os assuntos do reino. Apresento aí para vocês o meu irmão querido, amado, temos uma história bonita junto aí, o irmão Thales. Boa noite, tudo bem? Boa noite às pessoas que estão aí, as que vão chegar ainda, né? A paz de Cristo. Obrigado, pastor Christopher, por não só abrir a casa, né? Mas nos colocar num lugar à mesa para conversarmos acerca das Escrituras. É uma honra estar aqui, né? E acredito que a gente vai acrescentar muito ao corpo de Cristo nessa noite. Não só nessa noite, mas nas outras que virão. Amém. Glória a Deus. Eu quero também dar uma boa noite aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Tem aqui o irmão, deixa eu ver aqui nos comentários, o irmão Michel, né, o Paulo Bartz, o pastor Mike, lá da Igreja Sem Mácula, né, o Ivo, que entrou também, o Cleiton, as pessoas aí nos acompanhando através das redes sociais, tá? Então, compartilha esse vídeo aí, manda para os teus amigos, para os nossos irmãos. A gente vai falar de um assunto muito importante, né, muito urgente para esse tempo, que é a mãe das prostitutas. A gente vai trazer para o coração dos irmãos aí o que o Senhor tem falado conosco nesse tempo, não só com a gente aí, mas com muitas pessoas, né, nesse grande país que é o Brasil e também fora dele. Então, eu convido os irmãos aí a estar participando, compartilhando. Deixa teu recado, teu like, tua pergunta, que a gente vai estar aqui em nome de Jesus respondendo, né, e construindo essa reflexão aí junto com vocês. Peço que vocês, em nome de Jesus, aí acompanhem nas suas Bíblias, para que a gente possa então começar a falar desse assunto importante. Afinal de contas, a gente não está aqui para jogar história fora, né, Thales? A gente não está aqui para contar história fiada, né? A gente está aqui por um propósito. Sim. O propósito é ministrar a palavra de Deus ao coração dos nossos irmãos, em verdade, né? Para que eles possam ser edificados também, em nome de Jesus. Irmãos, a gente separou aí um texto para compartilhar com vocês, um estudo. A gente ficou hoje à tarde estudando, eu e o Thales, e a gente fez uma construção aí. Espero que vocês possam receber no Espírito, né, que toda a religiosidade caia por terra, mas que a verdade de Cristo prevaleça aí nos nossos corações nessa noite, por meio da palavra. Afinal, né, o Espírito de Deus, ele veio para nos guiar em toda a verdade. Sim. É o que está escrito, né? Quando ele vier, nos guiará em toda a verdade. Então, que a gente possa ser guiado nessa verdade da palavra de Deus. Então, irmão, abre a tua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 17, e a gente quer estar compartilhando com vocês aí a palavra de Deus em nome de Jesus.
Diz assim, ó, um dos 7 anjos que tinha derramado as pragas veio falar comigo. Venha comigo, disse ele, e eu lhe mostrarei o que vai acontecer à grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis do mundo tiveram relações com ela. Deixa eu puxar para cá que fica mais fácil por aí. Os reis do mundo tiveram relações com ela, imorais com ela. Os habitantes da terra ficaram embriagados com o vinho da imoralidade dela. Então o anjo me levou um espírito ao deserto. Ali eu vi uma mulher sentada numa besta vermelha, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, toda coberta de blasfêmias escritas contra Deus. A mulher usava uma roupa de púrpura escarlata e estava adornada de joias feitas de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia das coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. E na testa dela estava escrito um título misterioso: A Grande Babilônia, mãe das prostitutas e da adoração aos ídolos em todos os lugares ao redor do mundo. Eu pude ver que ela estava embriagada com o sangue dos mártires de Jesus que ela havia matado. E eu a olhei fixamente, cheio de espanto. Irmãos, João, prisioneiro na ilha de Patmos, ele tem uma visão do fim. E aqui fica muito claro para todos que buscam compreender, que buscam entender, que ele está falando acerca de uma igreja, né, que é uma religião muito famosa, que creio eu que está implantada em todos os países do mundo. Se não está em todos, está em quase todos, né? Então fica muito claro no texto qual igreja e de qual religião João está falando, o que João está vendo, né? Vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, né? Havia uma taça de ouro na sua mão, né? Mais à frente a gente não vai ler, diz que ela está sentada sobre as 7 colinas, enfim. Qual é o coração da mensagem? Ela é a mãe das prostitutas, da qual os habitantes da terra e os reis tiveram relações imorais com ela, né? Eles se relacionaram com ela e essa relação ela é imoral diante de Deus. A gente quer falar com vocês sobre as igrejas, que são as filhas da prostituta. Afinal de contas, a gente tem aqui pelo texto bíblico a igreja mãe, mas essa igreja mãe ela tem as suas filhas, né? Ela tem as suas vertentes, e a gente, né, que é cristão, né, eu não gosto nem de falar, eu não sou evangélico, eu sou cristão, eu carrego e sirvo a bandeira de Cristo, né? E a gente que vive nesse meio mais relacionado ao meio evangélico, a gente se gloria da reforma protestante e se esquece que a gente trouxe junto com essa reforma ritos e objetos e cerimônias que elas são da mãe das prostitutas, né? Então eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Afinal de contas, a Bíblia diz que não é meu dever julgar os de fora da igreja, mas aqueles que se dizem irmãos em Cristo e estão em pecado, estão pecando nessas coisas. Então a gente quer trazer o entendimento para vocês sobre as filhas da prostituta, que é a igreja mãe, o trono de Satanás, a igreja do anticristo, né? E eu e o Thales, né, nessa nossa construção, a gente vai deixar alguns ensinamentos para vocês, para que vocês vejam com os seus próprios olhos, ouçam com os seus ouvidos, compreendam no seu coração. Para quê? Para que vocês também possam usufruir da liberdade que há em Cristo Jesus. Thales, queres compartilhar, fazer um comentário? Não, é isso mesmo, né? Eu acho que você explicou bem, né? Introduziu bem ali o assunto que a gente vai tratar. Toca em algumas feridas, ela mexe com escolas que a gente cresceu e aprendeu, e como você falou ali no começo, né? Muitos cristãos nominais, né? Pessoas que se dizem cristãs, evangélicas e
afins, né? Não pegam as escrituras para ver se aquilo que é ensinado e mostrado é uma realidade. Tá ali, como os bereanos que pegavam e Paulo ensinava eles, e eles eram o povo mais culto, que ia nas escrituras ver se aquilo era real, né? Era o que estava escrito mesmo. Não, a gente aprende coisas que vieram dos nossos avós, muitos dos pais e foram transmitidos, pessoas que aprenderam de pessoas, costumes, rituais, cerimônias, né? E não entendemos o que está na Bíblia e o que não está, né? Então, você introduziu bem, né? Eu acho que vai ser um agitar de águas bom no corpo de Cristo, isso, para a gente desmistificar algumas coisas. Amém. Então, a gente quer compartilhar alguns textos com vocês, tá? Vai ser um podcast cheio da leitura da palavra de Deus, afinal de contas é o que importa. A verdade absoluta é a palavra de Deus, que é o próprio Deus que se manifestou em palavra, o verbo que se fez carne. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente vive por essa verdade absoluta que é o Senhor, que é nos apresentada por meio da sua palavra. Então, o que a gente vai transmitir para vocês aqui, irmãos, é muita palavra de Deus. A gente vai começar lendo um texto para vocês que está em Gálatas. Qual é a versão que tu vai usar, Thales? Eu vou usar a mesma que você quer que eu use outra? Eu queria que tu usasse a mesma. A mesma? Aí tu lê e a gente vai segue construindo isso, aqui. a mesma Vamos versão, lá. né? Então, Thales, começa a ler para nós Gálatas, capítulo 2, versículo 18 ao 21, faz favor. Gálatas 18, Gálatas 2, versículo... Vamos começar o 16 que eu tinha marcado para ter Pode mais ser. um contexto ali. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que Ele tire os nossos pecados. E assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé. E não porque tivéssemos obedecido a leis judaicas, porque ninguém jamais será justificado pela obediência a leis judaicas. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados e depois fizéssemos que somos pecadores? Seria Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já foi derrubado uma vez. Porque quanto à lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim Cristo vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou a si mesmo, e entregou por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo ter morrido. Amém. Então, o primeiro ponto que a gente quer falar com vocês é: nós somos cristãos, nós não somos judeus, e o Senhor não chama gentios a se tornarem judeus, certo? Não há distinção entre judeu e gentil. O que tem acontecido no nosso meio, né? No meio evangélico, né? Os líderes, os pastores, as congregações, as denominações, elas têm trazido leis, ritos e cerimônias do judaísmo para dentro da igreja. Ela tem colocado sobre o povo de Deus um jugo que não lhe pertence. O Thales leu: pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez. Porque quanto à lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus.
se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer, né? E a gente compartilhou nessa tarde, né, alguns dos ensinamentos que têm sido colocados sobre a igreja. Se o Thales quiser relatar esses ensinamentos, como na listagem que tu colocou, Thales, era a questão do templo. Então, a gente quer tocar em alguns temas que são os principais temas em relação a essas leis. A gente coloca como leis cerimoniais. Tem a lei moral de Deus, certo? A lei moral de Deus é não matarás, né? Não roubarás. A lei moral de Deus, ela é eterna, perpétua. Essa lei, ela nunca vai acabar. Como Paulo lhe falou, essa lei moral de Deus não é má. Ela é boa. O problema é nós que somos maus e entregues ao pecado, vendidos ao pecado, e não conseguimos cumprir essa lei moral de Deus. Ele fala isso em Romanos 6. Essa lei é boa e perfeita. Não é essa que a gente está falando. Essas leis judaicas são as leis cerimoniais, que incluem o quê? Templo. O que seria o templo? Para aqueles que adotam a fé cristã, o evangelho de Cristo como sua conduta de vida, o que representa templo para essas pessoas? O que é o altar? O altar segundo a palavra de Deus, né? Isso, segundo a palavra de Deus. O que é o altar? O que é o templo? Não que foi ensinado, foi como, né, Paulo falou ali, como uma tradição de um tempo específico para algo específico, mas agora, em Cristo, o que isso representa para nós, cristãos? Templo, altar, sacerdócio, dízimos e ofertas e o congregar, a congregação, o que isso seria? Esses temas, assim, nós queremos tocar, né, e percorrer as escrituras, trazendo uma luz, o que eles são de verdade. Porque como a gente falou ali no começo, talvez você aprendeu algo de alguém que aprendeu algo de alguém, e você nunca abriu a Bíblia para ver se aquilo era de fato o que estava escrito. Sim. Foi só passado para você. Então é isso que a gente vai tentar hoje, né, construir com vocês, trazer clareza nesses temas, né? Templo, altar, sacerdócio, dízimos e ofertas, o congregar ou estar em uma congregação, temas como esses. Amém. Então, eu queria que o Thales ainda lesse mais um outro texto, que é de Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Para aqueles que estão nos acompanhando, eu peço que, se vocês ficarem sem som ou qualquer problema que der na transmissão, enviem uma mensagem para nós. Afinal de contas, ler a Bíblia, falar com vocês e ainda cuidar desse equipamento não é muito fácil, e eu não estou mais acostumado. Então eu estou fazendo aqui tudo com muita calma, com muita cautela, para que seja transmitido aí da melhor forma para todos vocês. Entendemos o que? Vamos aqui sempre construir, né, para a gente não se esquecer do ponto principal. Estamos falando da mãe das prostitutas, ok? A qual foi descrito em Apocalipse 17. Lembrando que essa mãe, ela tem filhas, e essas filhas, elas estão atuando na terra. Quem é essa mãe e quem são as suas filhas? É essa a conclusão que a gente vai chegar no final, tá? A gente é cristão, e a Bíblia diz que todas as coisas do Antigo Testamento, elas são uma sombra daquilo que haveria de vir, e esse é Cristo. A gente também sabe que o Novo Testamento, ele começa em Atos dos Apóstolos, tá? Se tu aprendeu que o Novo Testamento começa em Mateus, Marcos, Lucas e João, tu tá errado. Vai ler Bíblia, ok? O Testamento só vale após a morte da pessoa. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus está vivo, e ele, sendo judeu, ele cumpre as leis judaicas. Mas quando ele morre e ressuscita, então em Atos 2, na descida do Espírito, começa um Novo Testamento. Irmãos, essa informação está na carta aos Hebreus. Leia a carta aos Hebreus para tu entender
sobre o que nós estamos falando. O Thales leu aqui uma referência de Gálatas, eu vou firmar de novo, né? De forma alguma, pelo contrário, estamos em pecados e começamos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez. Então, a igreja atual está reconstruindo o que Jesus veio derrubar. A igreja atual está costurando o véu que Jesus rasgou. E aí ele concluiu dizendo: não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Então Jesus veio e ele veio fazer Novo Testamento, nova forma de viver, de adoração, de expressão, de vida. É um Novo Testamento. Muda o sacerdócio, muda-se a forma de adoração, ok? Então, Thales, lê para nós Gálatas capítulo 4, verso 21 em diante. Amém. Então, o primeiro texto foi Gálatas 2, do 18 ao 21, né? E o segundo texto é Gálatas 4, do 21 ao... Capítulo 5, verso 4. Isso, verso 4. Uhum. Só para quem tá anotando, que os irmãos gostam de anotar, né? Os irmãos da nossa igreja gostam. Então, ó, diz assim, capítulo 4 de Gálatas, verso 21. Escuta-me, vocês que pensam que precisam obedecer às leis judaicas para serem salvos. Por que vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava, mas o bebê da mulher livre só nasceu mediante a promessa. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das 2 alianças que essas mulheres representam. Uma aliança procede do Monte Sinai, e esta representada por Agar. Os que pertencem a esta aliança nascem escravos. Verso 25. Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da atual cidade de Jerusalém, que está escravizada, com todos os seus filhos. Mas a nossa cidade, mãe, é a Jerusalém celestial e ela é livre. Pois está escrito: agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a mulher que tem marido. Verso 28. Vocês, irmãos, são filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaque. E assim, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido do Espírito. E a mesma coisa está acontecendo hoje, agora. Entretanto, o que diz as Escrituras? Mande embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas filhos da mulher livre. Capítulo 5, verso 1. Foi assim que Cristo nos libertou. Ele está continuando o texto. Só um pouquinho, tá? Vamos fazer uma construção aqui. Uhum. Então, Paulo está nos dizendo que Agar, a escrava, teve um filho, certo? Sim. O filho da escrava representa o Monte Sinai, representa a lei. Sim. Então, Abraão depois tem um filho com Sara, que é o filho da promessa. E esses representam a fé. Os filhos da fé e os filhos da lei. Isso. E ele chama os filhos da escrava, né? Os filhos da escrava. Aí ele vai dizer ali: vocês, irmãos, são os filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaque, e assim o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido do Espírito. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Então, sim, olha só, o que ele falou, há 2000 anos atrás, que os filhos da escrava, os filhos da lei, aqueles que não fazem parte da promessa, da fé, da herança, da salvação, esses são os que perseguem
os filhos da fé, os filhos da promessa. Então, olha só como que a Bíblia descreve as pessoas que querem viver pelo sistema judaico e suas leis e as pessoas que vivem pela graça de Deus que há em Cristo Jesus, os filhos da fé. Segue o texto, Thales. Foi assim, capítulo 5, verso 1. Foi assim que Cristo nos libertou agora. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Só um pouquinho. Então, olha só o contexto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos coloquei novamente de escravidão. As pessoas, elas citam esse verso falando sobre o pecado. Mas não é do pecado que está falando. É sobre a questão da antiga aliança e da nova aliança. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Jesus veio nos libertar desse antigo sistema de lei, desse antigo sistema de cerimônia, dessa tradição judaica e dessa forma de religião judaica, essa forma de adoração que era dos judeus. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos coloquei novamente em jugo de escravidão. Aí a gente complementa com o texto que a gente leu antes. As pessoas que querem edificar o que Cristo já derrubou, elas estão pecando. Segue o texto, Thalim. Escutem, verso 2. Bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para se fazer justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. E eu vou repetir para vocês. Qualquer um que se deixa circuncidar precisa obedecer toda a lei. Cristo é inútil para vocês, se estão achando que podem saldar as suas dívidas para com Deus pela guarda daquela lei. Vocês se privaram da graça de Deus. O texto é muito claro, né? Vocês que pensam que podem se tornar justos diante de Deus pela guarda da lei, vocês estão se privando da graça. Então, é um tópico aqui da nossa mensagem de hoje, sobre esse jugo que a igreja evangélica tem colocado sobre os nossos irmãos. Sim. Esses sacrifícios, essas campanhas, essa obrigação de dízimo, essas maldições que eles têm lançado, que pouca coisa tem a ver com a Bíblia e muito, com a sua falsa espiritualidade. Então, aqui Paulo está descrevendo, os filhos da escrava são aqueles que querem viver dentro do sistema judeu, das leis judaicas, das cerimônias, dos seus sacrifícios, da sua conduta e forma de adoração, e os filhos da promessa, que são os filhos da fé, aqueles que foram libertos pelo Senhor Jesus e que não devem novamente se colocar debaixo de um jugo de escravidão. Trazendo para hoje, Cris, assim, só para acrescentar, para deixar bem claro o que a gente está querendo dizer, é o sistema legalista de que a justificação, a maneira de você ser aceito justo diante de Deus é seguindo uma série de normas, rituais, usos e costumes, e não somente o sangue de Cristo que nos justifica. Então, como você falou ali corretamente, aquilo que foi rasgado, que é o véu que fazia separação entre o homem e Deus, eles querem costurar. Para quê? Você não é aceito por Cristo, justificado por Cristo, salvo por Cristo apenas pelo sacrifício de Cristo. Você tem que satisfazer umas certas normas, rituais, maneira de se vestir, maneira de se alimentar, senão você não é aceito. Então, Paulo está falando aqui, aqueles que se colocam de volta sobre esse jugo de escravidão, de cerimoniais, de pode ou não pode, de vestir ou não vestir, come ou não come, guarda ou não guarda, corta cabelo ou não corta cabelo. Dá, isso tá se colocando num lugar onde você rejeita Cristo. Verdade.
Talinho, lê lá qual é o próximo texto que a gente falou. Colossenses 2, versículo 15. Lê pra nós aí, Colossenses 2, capítulo 2, verso... Vamos começar do verso 16. Tá. Então tá. Colossenses 2, 16. Vai lá. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que vocês comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas religiosas, ou as cerimônias, por exemplo, lua nova ou os sábados. Esses eram preceitos apenas temporários, que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras de uma realidade futura, do próprio Cristo. Que ninguém afirme que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e tem prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos, e dessa forma os impeça de alcançar o prêmio. Esses homens vaidosos têm uma mente muito carnal e orgulhosa, mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça, a qual todos nós que somos o seu corpo estamos unidos. Porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos, e só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição e força. Verso 20. Já que vocês morreram com Cristo, e isto os libertou de seguirem as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo, fazendo o bem e obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso. Ainda presos a regras tais como não pode comer, não pode provar ou nem mesmo tocar determinados alimentos. Tais regras são meros ensinamentos humanos, pois o alimento foi feito para ser comido e consumido. Essas regras têm aparência de sabedoria, pois prescrições deste tipo exigem uma religiosidade fingida, uma falsa humildade e uma disciplina para com o corpo. Porém, não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e desejos de uma pessoa. Olha só. Então, aqui nesse pequeno texto, a gente já poderia desconstruir muitas coisas que as pessoas dizem, né, ser tão importantes por aí. Por exemplo, ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem. Primeiro ponto, né? Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. A questão da bebida, por exemplo, é pecado beber? Não. O pecado está em se embriagar. Irmão, existe pecado em comer? Não. Mas há pecado em comer demais. Ou por não comemorarem as festas religiosas, ou as cerimônias da lua nova, ou os sábados. Olha a guarda do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Então ninguém vos censure, porque vocês não guardam o sábado. Sim. Esses eram preceitos apenas temporários que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade do próprio Cristo. Que ninguém afirme que é melhor do que vocês, porque diz ter visão e tem prazer em falsa humildade e na adoração de anjos. Eu vi um anjo entrando aqui. Olha o anjo passando no corredor. Aleluia, glória a Deus. Xarabacanto na sube é o anjo com a espada, o anjo com o laço, o anjo com a bola de fogo. Sim. Aí o texto diz: esses homens vaidosos têm uma mente muito carnal e orgulhosa, mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça a qual todos nós que somos o seu corpo estamos unidos, porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição. Já que vocês morreram com Cristo e isso os libertou de seguirem as ideias do mundo, seja a maneira de ser salvo. Então, nós não somos salvos pelo bem que fizemos. Isso. O bem que nós fizemos demonstra que nós somos salvos. A salvação
ela começa antes. Eu não creio para ser salvo. Eu creio porque eu sou salvo. As boas obras que a gente pratica, elas são frutos de quem nós somos. Né? Vamos para frente. Obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda presos a regras tais como não comer. Ai, cristão não pode comer carne de porco. Sexta-feira Santa não pode comer carne, é pecado. Né? Nada disso é espiritual. Né? O texto vai dizer não comer ou não provar ou nem mesmo tocar determinadas. Tais regras são meros ensinamentos humanos. O alimento foi feito para ser comido e consumido. Essas regras têm aparência de sabedoria. Eu vou fazer o jejum de Daniel. O jejum de Daniel. Essas regras têm aparência de sabedoria, pois prescrições desse tipo exigem uma religiosidade fingida, uma falsa humildade e uma disciplina para o corpo, porém não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos do coração. É o irmãozinho aquele que vive engravatado. Terno, gravata, sapatinho no lustre, mas por dentro ele está podre. E ele tem essa aparência de santo e ele julga os irmãos que não se vestem assim, achando que dessa forma, estando bem vestido, o Senhor não vai ver a sujeira que há no seu coração. Cara, então que ninguém, irmão, em lugar nenhum, te censure porque tu usa bermuda ou deixa de usar, porque tu usa terno ou não usa, porque tu tem barba ou não tem, porque tu faz maquiagem ou não faz, porque tu usa calça jeans e não vestido, porque tu pinta a unha e não pinta, porque tu come isso e não come aquilo, e não sei o que. Tudo isso é uma religião fingida, uma falsa humildade, e isso vem de pessoas carnais que nada entendem sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a gente já vai derrubando uma série de conceitos e preconceitos religiosos, né? As pessoas colocando jugo, né, sobre a igreja de Deus, um jugo que não lhe pertence, né? Que não lhe pertence. Então, vamos recapitular. A mãe das prostitutas, ela tem as suas filhas espalhadas pelo mundo. Nós entendemos, mediante a palavra de Deus, que o antigo sistema de adoração, o sistema judaico, essas suas regras, essas suas cerimônias, esses ritos religiosos, essas suas festas, essas suas regras de alimento, nada tem a ver conosco que somos cristãos, que pertencemos à Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Qual é o primeiro tópico que a gente quer falar com vocês? Que a gente quer desconstruir no sentido de que? De trazer a verdade bíblica ao teu coração. O primeiro tópico do nosso estudo é a questão do templo. A questão do templo. Por quê? Porque as pessoas atribuem o templo à casa de Deus. Sabe esse lugar que tu chama de igreja? E tu diz, hoje eu vou na casa do Senhor. Hoje eu vou na casa do meu pai. Irmão, isso é religiosidade, falsa humildade, carnalidade e nada tem a ver com o que Cristo veio estabelecer. Então, Talinho, lê para nós ali Atos dos Apóstolos, por favor. Versículo, capítulo 17 ou 7, versículo 24 ou 48, tanto faz. Lê lá, Talinho. Amém. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo... Vou começar no 22, só para ter um contexto, Cris. Verso 22, capítulo 17, verso 22. Então Paulo falando, ficando em pé diante deles no fórum no monte de Marte, falou assim. Paulo, pregando em Atenas, né, ele chega num lugar onde tinha vários deuses, né, falsos, estátuas para deuses, altares para deuses, e ele recebe a oportunidade de falar aos atenienses, né? Então ele diz: homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos, pois enquanto eu andava por aqui, eu vi muitos altares de vocês, e um deles tinha essa inscrição: ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado a um Deus sem saber quem ele é.
E agora eu quero falar a respeito dele para vocês. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é Senhor dos céus e da terra. Ele não mora em um templo feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Amém. Lê para nós Atos 7:48, por favor. 7:48. Contudo, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês poderiam construir para mim, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Por acaso não fui eu que fiz tudo o que existe, todas as coisas? Então, né? No Antigo Testamento existia o tabernáculo de Deus, né? O Senhor pede a Salomão, né, que construa o templo, ok? E esse templo ele foi derrubado 70 anos depois de Cristo. Qual é a proposta? Jesus ele veio estabelecer a Igreja de Deus. A Igreja tem a proposta da eclésia, que é chamados para fora. Então, Deus não nos pede que a gente construa habitações para Ele. Essa ideia do templo, ela não é uma ideia para a igreja cristã. Para tu entender, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ok? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse lugar, templo, não é a casa de Deus. Deus não mora lá. Esse lugar, templo, de tijolinho, de reboco, que tem painel de LED, cadeirinha estofada, não é a casa de Deus. Deus não mora lá. E esse lugar não é santo. Primeiro ponto, esse lugar não é santo. Nós não vamos à igreja, ok? Nós somos a igreja. Lá não é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. A gente tem que desconstruir essa ideia de aquele lugar é santo e de aquele lugar é importante e de aquele lugar é a casa de Deus e nós precisamos investir na casa de Deus. Afinal de contas, Deus não tem mais TV, nós precisamos botar um telão lá bem grandão para que Deus possa assistir bem. A gente tem que ter um ar-condicionado que Deus passa frio. Então a proposta aqui é o que? Irmão, se tu vai nesse ambiente, amém, só não julgue quem entende diferente, que está mais certo biblicamente do que tu. Esse lugar não é a casa de Deus. Thales, lê para mim João capítulo 2, versículo 18, faz favor. Vamos construir aqui o que é a casa de Deus. João 2, 18? João capítulo 2, verso 18. Que direito o Senhor tem de mandar todos saírem? Só um pouquinho, Thales. Contexto. Jesus, ele vê os cambistas comercializando, ele pega cordas, faz um chicote e ele vai descer a ripa em todo mundo. Ele vai quebrar tudo, chutar tudo, vai fazer voar tudo, vai expulsar toda a galera de lá. Ok? Contexto, segue, Thales. Que direito, pois, tem o Senhor de mandar todos saírem? Perguntaram os judeus. Se recebeu essa autoridade de Deus, mostra-nos um milagre que prove isso. Pois bem, verso 19, respondeu Jesus: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Continua. Como? Exclamaram os judeus. Levou 46 anos para construir-se este templo e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Acontece que o templo do qual ele falava era o seu corpo. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou e os seus discípulos se lembraram que ele havia dito isto, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Amém. Então, qual é a proposta?
Pega bem a visão, irmão, não se perde. Jesus disse: destruam esse santuário e eu reconstruirei em 3 dias. De que forma? Perguntaram eles. Levaram-se 46 anos para que fosse construído esse templo. Como podes reconstruir em 3 dias? Aí a Bíblia vai dizer o quê? O santuário do qual ele estava falando era o seu corpo. Irmão, pega essa palavra no teu espírito. O santuário da igreja é o corpo de Cristo. Eu vou olhar para a câmera e vou falar. O santuário da igreja é o corpo de Cristo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no homem. Dentro do homem, o santuário da igreja é o corpo de Cristo. Thales, abre para mim ali 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios 3, verso 16. Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus? Peraí, volta aqui para mim. Vocês não compreendem, ó Paulo dizendo à igreja em Corinto, vocês não compreendem que vocês juntos são a casa de Deus? Vai. E que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são essa casa. Então, olha só como os nossos valores são invertidos, ok? Nós nos dedicamos, trabalhamos, doamos, servimos a uma instituição de pedra e de tijolo. Nós investimos o nosso recurso num prédio de cimento e tijolo. Nós estamos construindo o que Jesus derrubou. Aí o texto vai dizer: vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Irmão, não é se alguém ir lá e pichar a parede do templo. Não é se alguém ir lá e colar chiclete embaixo da cadeira. Não é se alguém ir lá e meter a boca em vocês pela sua religiosidade de ficar gastando o recurso da igreja que era para pessoas, para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para o missionário, para aquele irmão fiel ao Senhor que está em dificuldade e não pode pagar conta. Se alguém entrar lá e criticar vocês por essa construção, abaixem as suas cabeças, honrem e respeitem essa pessoa, porque o errado da história é tu. Irmão, nós estamos desonrando, nós estamos estragando a casa de Deus, e a casa de Deus, elas são as pessoas. Então, pelo amor de Jesus Cristo, para de honrar um sistema religioso caído, que é filho de uma prostituta. Para de investir o teu dinheiro para telão, para fumaça, para coisa mais cara, para cadeira. Para de investir dinheiro nessa porcaria e começa a investir dinheiro no que é a casa de Deus de verdade. As pessoas são a casa de Deus. Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Ô cara, tu acha que Deus vai fazer o que contigo, pastor? Ô apóstolo? Ô profeta? Vai fazer o que contigo? Que pega o recurso da igreja, estás tirando a boca do faminto para fazer essa porcaria de vaidade, para dizer que a tua igreja é a maior, é a que tem mais membro, a mais luxuosa, tudo do mais caro, enquanto o povo de Deus está sedento, passando fome. Deus vai te destruir, seu miserável. Tu é um maldito. Tu estás roubando o dinheiro da igreja para tua própria vaidade. Tu é um maldito. Maldito tu és. O povo de Deus está passando fome e tu julga ele, sabe como? Tu és dizimista? Não, pastor, eu não dou o dízimo. Então estás aí, tu estás roubando de Deus, está embaixo de maldição. Maldição é tu, seu maldito. Ah, não, pastor, eu dou o dízimo, eu sou contribuinte, eu colaboro. Mas é oferta. Tu tens dado a oferta? Não, pastor, eu não tenho dinheiro, eu uso para... Estás comendo a semente. Tu não pode comer a semente.
O dízimo é lei, é obrigação, e a semente é o que te faz prosperar, seu maldito, vaidoso. Deus vai cobrar de ti esse dinheiro, maldito. Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são a casa de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, vamos parar de investir em estrutura de pedra e de cimento, em vaidade do nosso coração, e vamos investir nas pessoas que estão precisando, nos missionários que estão chorando, que não tem recurso, porque a igreja tem roubado o recurso dos missionários, o recurso dos verdadeiros pastores, que usam todo o recurso que a congregação dá para construir casa, para ajudar o orfanato, instituição. Pelo amor de Jesus. Thales, leu 1 Coríntios 6, 19 e 20, faz favor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo de Deus, que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a habitação, o templo do Espírito Santo. Irmão, Jesus disse: destrua esse santuário, eu reconstruirei em 3 dias. O santuário do qual ele dizia é o seu corpo. Torna a repetir. O santuário da igreja é o corpo de Cristo. Então, eu preciso olhar para o meu irmão em Cristo e eu preciso valorizar ele, porque ele é a casa de Deus. Eu preciso cobrir ele nas suas necessidades, na sua angústia, na sua aflição, porque ele é importante. O importante não é a vaidade do templo, mas é a necessidade do meu irmão, porque ele é corpo de Cristo, ele é habitação do Espírito, ele é templo de Deus. E a gente tem desonrado, nós temos desonrado os servos de Deus. A gente tem desonrado eles em troca da nossa vaidade. E a gente dizer que o nosso ministério é o melhor porque nós temos um templo maior. Nós somos mais abençoados porque Deus nos mandou muitas pessoas. Irmão, preste atenção. Preste atenção. Quantidade de membro não define presença de Deus. Ei, Laodiceia, rica, adornada, não me falta nada, gloriosa, bombástica, decibéis explodindo, fumaça. Jesus está lá de fora. Mas aí tem a igreja de Esmirna, que ele diz: eu conheço a tua pobreza. É Esmirna? Se não me falha a memória, Esmirna, eu conheço a tua pobreza, mas tu é rica. Irmão, Deus não vê como a gente vê. Então, nosso primeiro tópico aqui é esse, cara. Templo. O templo não é a casa de Deus. A instituição não é a casa de Deus. Deixa eu te falar, a palavra denominação, ela tem sentido de divisão. Eu já preguei sobre isso e vou repetir. Facção é pecado. 2 grupos distintos que lutam pelo mesmo propósito, mas são rivais entre si. PCC e Comando Vermelho lutam pelo domínio do tráfico, mas são inimigas. Ei, presbiteriano e pentecostal, assembleiano, presbiteriano, batista, luterano, pessoas que lutam para levar o evangelho de Cristo ao coração das pessoas, levar as pessoas a uma salvação, mas são rivais entre si. Deus não trata com denominação, meu amigo. A tua denominação, ela é uma facção. Deus, ele olha para Brusque e ele vê a sua igreja estabelecida nessa cidade. Deus não trata com denominação. A menor visão de Deus para uma igreja ou uma cidade é só tu ler a Bíblia. As 7 cartas, as 7 igrejas. Aqui a gente está falando de Paulo se dirigindo à igreja em Corinto, que estava se dividindo. Uns dizem que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Acaso Cristo está dividido? Foi algum desses que morreu por ti? Amém? Então, repito, Deus não habita em templo feito por mão humana. Talinho,
lê para nós ali o Apocalipse 21, 22, faz favor. Apocalipse 21, 22. Não se podia ver nenhum templo na cidade, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Repete, por favor. Não se podia ver nenhum templo naquela cidade, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o seu Cordeiro são o seu templo. Então quer dizer que nesse lugar que a gente entende que vamos passar a nossa eternidade, nesse lugar não tem templo. Não se vê templo. Por quê? Porque Deus e o Cordeiro, eles são o quê? O seu templo. Deus e o Cordeiro, eles são o seu templo. E a gente ainda quer ficar edificando casinha para o Senhor aqui na terra. E lá na morada celestial, o texto vai dizer que Deus e o Senhor, Jesus, são o templo. Amém? Vamos partir aí para a proposta agora. Vou partir para a proposta do altar. Estou dando uma arrumadinha aqui, que a minha câmera ela deu uma desconcertada. E graças a Deus tá dando para arrumar. Talinho, Amém. Lê para nós aí, Talinho, o texto de Êxodo 29, 37. Então, o texto de Êxodo 29, 37, Êxodo 29, 37, era o que representava o altar, o sacrifício, unção naquela época lá atrás. Vamos lá. Começar do verso 35 para ter um contexto. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça tudo o que eu lhe mandar durante 7 dias. Cada dia prepare um novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado. É o sacrifício para alcançar perdão dos pecados de todos. Com o sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois você derramará o azeite de unção sobre o altar. Para sua santificação, durante 7 dias faça o sacrifício pelo altar, para consagrá-lo. Com isso, o altar será santíssimo, e tudo que encostar nele ficará santo. Então, o altar era o lugar de sacrifício. Isso. Eles traziam os animais para serem sacrificados pela expiação dos seus pecados. Então, esse era o altar no Antigo Testamento. Irmão, aquilo que tem dentro dos templos, que as pessoas dizem, o altar é santo. Irmão, aquilo ali é só um palco, tá bom? Aquilo ali não é altar, aquilo ali não é santo, aquilo ali é um palco, ok? Não tem nada a ver com o que a Bíblia reflete sobre altar, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, que diz respeito a nós que somos a casa de Deus, a igreja de Deus, ok? O que representa para nós hoje? O que é o altar para a igreja de Deus, o corpo de Cristo? Talinho, lê para nós lá, Romanos 12, versículo 1 e 2, faz favor. Romanos 12, 2. Quanto tu acha? Eu vou repetir. Irmão, o templo feito de pedra e tijolo, de cimento, não é casa de Deus. A casa de Deus somos nós, que portamos o Espírito de Deus, ok? Nós somos a casa de Deus. Aquele palco que tem, aquilo lá não é o altar, aquilo ali é um palco, ok? Não tem nada de santo e nem de espiritual. Lance a sua oferta sobre o altar. Eu vou ler ali, Talim, qual é o altar de adoração que nós que somos cristãos temos. Só um parênteses rapidinho, tá? Aquela ordenança do Senhor, naquele texto ali que a gente leu em Êxodo, pessoal, do altar, do sacrifício, da unção, de todo aquele ritual cerimonial, aconteceu logo depois de Deus chamar o povo para cima do Sinai para se revelar e ter relacionamento com eles. Só para a gente crescer um pouquinho mais.
o povo rejeitou, porque viram trovões, raios, o monte tremendo, e eles sentiram medo, Sim. porque eles estavam, né, em uma situação longe de Deus, em pecados, e falaram assim, ó, vai você, Moisés, fala com o Senhor e transmita para nós o que ele tem. Então Deus, né, entendendo ali aquele momento, como a gente leu ali em Hebreus, aquela circunstância da história, mandou Moisés descer ao acampamento e construir uma tenda, e nessa tenda tinha a Arca da Aliança, tinha toda a medida disso, medida daquilo, o comprimento disso, o comprimento daquilo, e tinha o altar. Por que eu tô falando isso? Porque eles usam um texto que era ali para aquele momento, naquela circunstância, para hoje. Mas aquele texto ali tá falando exatamente isso, ó, você vai fazer isso, 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 e vai prestar sacrifício no altar, porque o povo não queria se relacionar com Deus. Então é para aquela circunstância ali. E daí agora a gente vai ler Romanos 12. O que a gente entende pelas escrituras, o que é o altar na vida de um cristão. Segue, Thales. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto você faz e pense. Assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na outra tradução mais antiga, que é a que a gente que a gente gosta mais desse texto, Romanos 12:1, na versão mais antiga. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso. Qual é a proposta, irmão? Qual é a proposta? A proposta é que tu apresente o teu corpo como um sacrifício vivo, perfeito, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional. Então, irmão, tu é a habitação de Deus, portador do Espírito. Tu é a casa de Deus, certo? E sendo casa de Deus, tu precisa oferecer a tua vida em sacrifício. Isso é o altar. É o sacrifício. É um culto racional. Certo? Como um culto racional? Vivendo em um mundo cheio de corrupção, um mundo cheio de maldade, um mundo que quer te arrastar para a vaidade da tua carne, para o pecado, e tu, através do teu conhecimento em Cristo Jesus, pela palavra, pelo Espírito que está em ti, tu consegue dizer não. Lembrando que a espiritualidade, Thales, ela não é medida naquilo que tu conquista, mas ela é medida naquilo que tu perde. A proposta do reino é perder para ganhar. Então, a espiritualidade, ela está sempre na perca, que é a proposta do sacrifício, que é a proposta do altar de Cristo. Por isso, a ideia da participação do cálice. Jesus nos chama a participarmos do cálice. Lá em Romanos 8, ele vai dizer: o Espírito de Deus testifica no nosso íntimo, dizendo que somos filhos de Deus, clamando Abra, Pai. Se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos primeiro também participar do seu sofrimento. Então, nós somos cristãos, somos a habitação de Deus, portadores do Espírito, somos a casa de Deus e fomos chamados a sermos um altar. Um altar de sacrifício. Tu precisas perder, Thales, para que outras pessoas possam ganhar. Porque a Bíblia diz que o amor é nos descrito através do exemplo de Jesus. 1 João 3, 15 e 16. Jesus nos mostrou que é o amor entregando a vida por nós.
se sacrificando por nós, nós devemos fazer o mesmo pelos nossos irmãos em Cristo. Então, olha a diferença, irmão, do altar da religiosidade para o altar de Cristo. Quer complementar, Thales? Nisso que você tá dizendo, cara, tipo assim, ó, Cristo ele vem pra ressignificar tudo, velho. Tipo assim, a gente tá falando que o templo não é mais, tá, igreja, templo, lugar, não é mais você ir num lugar, num dia da semana, sentar num banco, bater 3 palmas, olhar pra um lugar que é plataforma, como você tá dizendo, e falar que aquilo lá é o altar, a quem tá lá é mais santo do que os que estão aqui embaixo, tem as cadeiras mais, né, bonitas e floridas. Cristo ele vem ressignificar, velho, o teu culto é o culto racional, como a forma que você vai lidar na segunda-feira com a sua vida. Sim. Como você vai aplicar todo o ensinamento, palavra, sacrifício de Cristo no dia a dia da sua vida. Então, tipo assim, ó, era muito fácil na antiga aliança. É muito fácil o que as pessoas querem hoje. Eu não preciso buscar a Deus, como o pessoal tá falando no Monte Sinai. Eu só preciso que um cara medie entre mim e Deus e traga uma paz entre nós. Então eu não preciso ter uma vida de oração, eu só preciso que o meu pastor ore por mim. Eu não preciso ir até entregar minha vida como sacrifício, eu só preciso ir depositar minha oferta como sacrifício no altar. Então é muito fácil a antiga aliança. Era só ir lá e cara, tem um salmo que é maravilhoso, é o Salmo 50, se não me engano, que o Senhor fala assim, ó, vocês vêm com o seu ovelhinha e com o seu cordeirinho, que Deus instituiu como pagamento do pecado, e me entregando como se fosse um sacrifício para mim. Daí ele pergunta no Salmo 50, não é meu o boi, a ovelha, os cabritos e tudo? Se eu estivesse com fome, se eu tivesse alguma necessidade, eu não iria lá e pegava, que era meu? Então, tipo assim, ó, essa é a ideia, né? Eu vou prestar um culto ao Senhor. Cara, é o nosso culto racional ao Senhor, é quando na segunda-feira eu sou honesto no meu trabalho, quando na segunda-feira eu não vou entrar em sites aonde, né, ver coisas para desagradar o Senhor. É aquele sentimento em segredo que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. É o que ninguém tá vendo, é o que é o culto racional. Sim. Então, tipo assim, cara, na nova aliança, no Novo Testamento do Senhor Jesus, ficou bem mais difícil, brother. Sim. Era bem mais fácil quando o altar, Cris, era só pegar um ovelhinho, um cachorrinho e ir lá e enfiar a faca e pagou o pecado. Agora, irmão, acabou. Essa é a proposta. Tu estavas falando, né, dessa questão, né, do sacrifício, né? E é bem isso, né? As pessoas elas vivem uma vida de segunda a sexta ou de segunda a sábado da forma que elas querem, e aí elas pensam que ir a um culto às vezes é uma forma de sacrifício, né? Elas pensam que levar alguma coisa lá na frente vai remir o pecado dela, né? A corrupção da semana inteira. E essa proposta do altar, tu vê como ela foi tão reduzida a nada, né? Esse lugar chamado palco que eles atribuem ao altar, né? Que eu tava lembrando daquela música Tem Sabor de Mel. A minha vitória quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Uhum. No altar. Uhum. É o palco. E vai olhar e ver Jesus brilhando. Cara, é muito ruim. Uhum. Assim, ó, me dá um sentimento no meu coração, tá? Sabe? Que as pessoas... Cara, assim, ó, me dá uma ira. Né? Lembrando que Jesus disse, irai-vos, mas não pequeis. Cara, mas me dá uma ira. Cara, é muita corrupção. E eu vejo, sabe, Thales, assim, ó, as pessoas que de fato elas entenderam alguma coisa em Deus. Cara, porque se é para ser corrupto, então eu vou voltar a vender droga, que me dá muito mais dinheiro, certo? Me dá muitos benefícios e eu vou ficar aqui para quê? Vamos se dizer assim. Nós estamos aqui porque Ele nos deu primeiro, porque Ele nos amou, porque Ele nos mostrou por meio da sua vida o que é viver a vida dele. Então, cara, eu vejo assim, ó, a igreja de hoje, ela tem matado pela sua religiosidade muitos e muitos servos de Cristo. Elas
denominam eles desigrejados, rebeldes, pessoas que veem a corrupção, querem mostrar essa corrupção não para exposição no sentido de denegrir, mas que haja um arrependimento para que alcance um lugar de excelência no Senhor, e elas são jogadas para fora. Só acrescentar no que você está falando, cara. Hoje eu meditei bastante naquele versículo de Tiago que fala a verdadeira religião. Você falou aí um monte de vezes já sobre esse versículo, né? Que a verdadeira, tá escrito lá, né? Que a verdadeira religião que agrada a Deus é você ajudar o órfão e a viúva em suas necessidades e se abster da paixão do mundo, né? Então, cara, o que é religião? A palavra religião vem da palavra religare. É você se conectar ao divino. Tudo que é religião é o homem se conectando ao divino. Então, em qualquer lugar que você vai hoje, todo mundo fala que professa a religião em Cristo. Por quê? Vai num culto, num dia de semana, que eles falam que aquilo é o culto, senta num banco, eles dão uma ficha pra você, igual uma empresa, você preenche e você faz parte daquilo ali. Eu não preciso mais fazer nada, Cris. Eu não preciso mais me preocupar com os necessitados, o que eu preciso ir é ter frequência no culto também, né? Não vou, né? Senão, eu preciso aparecer lá uma vez por semana. Eles me verem lá e tá tudo certo. Você entende, tipo, a diferença de que é mais fácil, é o caminho mais largo, que a gente procura só, tipo, cara, uma aparência, Cara, 40% das pessoas são cristãs no Brasil, velho. Sim. 40% se dizem cristãs. Então, tipo, é muito fácil, né, essa religião. Sim. Tu tá falando sobre isso, né? Sobre a pessoa achar que senta uma vez por semana ali, ela se denomina cristã, nascida de novo, parte do corpo de Cristo, né? Vamos pular o nosso tópico de sacerdote, Thales, e vamos pro tópico de congregar. Vamos. Deixamos o tópico do sacerdote por último e vamos para a proposta de congregar. Tá. Porque dentro de toda essa construção que a gente está fazendo, eu vou repetir aqui, tá? Para que as pessoas elas possam compreender. Alguns chegam antes, alguns chegam depois. A igreja, mãe das prostitutas ao redor do mundo, certo? Então, se ela é mãe das prostitutas, ela gerou filhas. Ok? Ela gerou filhas. E essas filhas da prostituta, certo? A filha da prostituta, certo? São essas que a gente está falando, né? Essas denominações que elas trazem esse antigo sistema judeu como regra de fé, como doutrina, como meio de salvação, a proposta do templo, que é a casa de Deus, feito de tijolo e de cimento, né? A proposta do que a gente já falou aqui, do altar, que nada mais é do que um palco. Então, elas estão judaizando a igreja de Cristo, né? A gente já construiu sobre isso aqui, né? Lembrando que Jesus veio nos tirar desse sistema, né? E qual é a ideia de congregar, então? Bom, né? Aquele lugar, o templo, então não é a casa de Deus. Deus não mora lá, Deus habita no homem. Tá? Então, qual é a proposta de não deixemos de congregar como é costume de alguns? Esse texto, não deixemos de congregar como é costume de alguns, ele tem outras versões, que tu vai ver que tornam ele mais claro. Por exemplo, não deixemos dos nossos afazeres como igreja ou na igreja, como é costume de alguns. Não deixemos de nos reunir como igreja. Lê ali, Thales, para mim o texto. Você quer a versão? Tanto faz. Tá. Então a versão antiga diz assim, ó: não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. A nossa congregação, vai lá, continua. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem nas suas reuniões. Então, ok, vamos construir aqui. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, tá? Então, o cristão tem deveres para com a igreja. Lembrando que a igreja somos nós.
A igreja que se reunia nas casas, na oração, no partir do pão, na necessidade do órfão, da viúva necessitado, na pregação do Evangelho de Cristo, no anúncio do arrependimento, enfim. Não deixemos os nossos deveres Com a igreja. Como é costume de alguns. Então, um cristão, ele tem que ser ativo no reino. Ele tem um lugar no corpo de Cristo. Aí é onde a gente vai falar disso outro dia, que eu prego muito sobre os parasitas. As pessoas que não têm o seu lugar no corpo, mas elas estão ali infiltradas como um parasita, se alimentando e se nutrindo dele, mas que não oferecem nada para o corpo, a não ser doença e enfermidade. Então, o corpo de Cristo, ele é funcional. E todo cristão tem o seu dever para com a igreja, para com o corpo de Cristo. Eu falei esses dias no culto, cara, a questão da sobrancelha. A sobrancelha Deus criou para que quando escorra o suor, ele corra pelos pelos, para que não caia no olho e não venha arder o olho. E em segunda instância nós temos os cílios, que protegem-nos da água e do suor. Então até a sobrancelha tem uma função no corpo. O pelinho do nariz que a gente não gosta, que a gente tira, tem a função de filtrar o oxigênio. Então não deixemos dos nossos deveres como igreja. E não deixemos de participar das reuniões. Irmão, a reunião não é o culto, querido. A reunião é a união dos santos para deliberar e discutir assuntos relacionados à igreja, que não acontece na nossa cidade. Desculpa. A reunião deveria de ser os líderes, os pastores, os homens instituídos por Deus. Eles vão se unir, eles vão conversar, eles vão deliberar assuntos relacionados à igreja. Por exemplo, irmãos, nós temos uma dificuldade em tal lugar. Ali há uma necessidade, os nossos irmãos, a gente está passando por um processo onde falta educação para as nossas crianças. O que a igreja pode fazer? Irmãos, um hospital. Cara, todo mundo se serve do hospital católico. E fala mal dos católicos. Sim. Mas qual é o hospital evangélico que nós, os evangélicos, podemos usufruir gratuitamente? Não tem. Então, não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir como igreja, certo? Não deixar a sua função no corpo de Cristo, dar importância para aquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Cara, Deus não chamou ninguém para sentar a bunda num banquinho e ficar dando glória a Deus e aleluia ali sentado sem fazer porcaria nenhuma. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos. Entende? Sim. Então, a proposta da congregação é essa. Aí todo mundo vem com esse texto. Não deixa de congregar. Como o seguinte, eu preciso fazer parte de uma instituição religiosa com CNPJ, com um templo, com o pastor, com aquele grupo de tesoureiro, porque se eu não estiver ligado a uma igreja evangélica, eu estou fora do corpo de Cristo. Sim. E isso é um erro. Eu não preciso fazer parte de uma igreja evangélica para estar conectado ao corpo. E os países perseguidos que não têm igreja evangélica? E aí? Que não pode construir E uma aí? igreja? Então, cara, cai por terra essa questão. E outra, Thales, lê para mim um texto aí rapidinho. Vamos falar sobre isso aí. Rapidinho. Filemão 1:1 e Romanos, tu abre outro. Filemão 1:1 e Romanos 16:5. Eu vou ler, tu vai ler qual? Filemão? 1:1. Lê aí. Paulo, prisioneiro por anunciar a boa nova de Jesus Cristo, e da parte do irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso muito amado colaborador, e para a igreja que se reúne em sua casa. Então pronto. E para a igreja que se reúne em sua Casa. E não é para os irmãos que vão na igreja. Não. Eu saúdo a igreja. Que Eu está se reunindo saúdo aí. os meus irmãos, que são portadores do Espírito de Deus, que são a casa de Deus.
eu saúdo os irmãos que se reúnem na sua casa. Aí o meu é o 16:5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Deem a minha saudação a Priscila e Áquila. Eles foram meus colaboradores no trabalho de Cristo Jesus. De fato, eles arriscaram suas próprias vidas por mim. E eu não sou o único a ser-lhes agradecido. Todas as igrejas gentias também os são. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então ele está saudando a igreja, os irmãos que se reúnem aonde? Na casa. A casa não é importante. O lugar não é importante. O que é importante são as pessoas que ali estão. Por isso que ele disse, quem desonrar ou estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Nós estamos edificando templos para Deus, que não é para Deus, e estamos desonrando as pessoas que ali estão. Nós estamos valorizando mais a instituição CNPJ e Pedra do que as pessoas que se reúnem ali. E isso é errado. Deus os destruirá. Quem desonrar ou estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. E vocês são a casa de Deus. Então, Deus não habita em templos feitos por mão humana. Aquele lugar, palco, não é altar. O altar é uma vida de sacrifício para o Senhor. Ofereçam vossos corpos como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, através do teu culto racional. Congregar é se reunir, certo? Para deliberar assuntos relacionados à igreja. Não deixa de cumprir o teu dever para com a igreja. Afinal de contas, o teu dom não é teu, o teu dom é nosso. Quem usufrui daquilo que Deus me deu são as pessoas. Quem usufrui da porção que Deus te deu somos nós, Thales. Por isso não deixa de cumprir o teu dever para com a igreja. Ok? E vamos finalizar ali falando sobre sacerdote. Sacerdote, abre lá, Thales, 1 Pedro 2,9, e eu quero daí falar com os meus irmãos aqui. A proposta do sacerdote, né? No Antigo Testamento nós tínhamos o sacerdote, que era da tribo de Levi, que era quem Deus falava, e esse sacerdote dava instrução ao povo. No caso da época, eles eram os mediadores entre Deus e o povo. Eles é que cuidavam dos assuntos relacionados a Deus, as coisas de Deus, e eles eram os sacerdotes, né? No caso hoje, não é mais assim. Não existe mais um homem mediador. Né? Eu sou pastor, né? Eu tenho esse serviço, eu tenho essa vocação que foi me dada por Deus. Mas Deus não pode falar com as pessoas que eu cuido sem falar comigo? É isso que eles dizem. Eu sou o pastor, eu sou o anjo da igreja, eu sou o líder, Deus não pode falar contigo se não falar comigo. Eu sou o mediador. E não é assim na nova aliança. Lê o texto para nós aí. 2:9, né? Eu só vou começar no 5, que é exatamente o que você está falando e vai acrescentar bastante, ó. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 5 e adiante. E agora vocês também se tornaram pedras vivas para Deus, utilizar na edificação da sua casa espiritual. Vocês são seus sacerdotes santos. Por isso, ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo. As Escrituras declaram: eis que estou colocando em Sião uma pedra principal do alicerce. Ela é preciosa e foi cuidadosamente escolhida, e eu nunca decepcionarei aqueles que confiam nela. Sim, essa pedra é muito preciosa para vocês, os que creem, e para aqueles que o rejeitam. A pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra de esquina, em outra tradução angular, né? A pedra mais honrosa e mais importante do edifício. E as Escrituras dizem também: esta é a pedra na qual as pessoas tropeçarão, e a rocha que as fará cair. Os que não creem tropeçarão, porque não atenderão a palavra de Deus, nem lhe obedecerão, pois para isso foram destinados. Mas vocês não são assim.
pois vocês foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são os santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, qual é a proposta? Vocês são sacerdotes de Deus. Pedras vivas. A igreja de Deus, né, que somos nós, né, portadores da presença do Espírito, toda a igreja é constituída por sacerdotes. Todo cristão é um sacerdote. Sim. Nós somos geração eleita, povo santo, sacerdotes do Rei. Então, cara, todos os cristãos têm livre acesso a Deus. Sim. Eu não estou desconstruindo a ideia de líder e liderado e a proposta da hierarquia do reino. No que diz respeito obedeçam aos vossos líderes espirituais, estejam prontos a ouvi-los, porque o trabalho dele é o que está em Hebreus 7 e Hebreus 10. Não, Hebreus 13, 7 e Hebreus 13, 17. É o que está lá. Né? Eu não estou desconstruindo isso. O que eu estou dizendo é: todo cristão é sacerdote no reino e tem livre acesso à presença de Deus, e não precisa de um mediador, porque ele tem acesso livre ao trono de Deus, à presença de Deus. Então a gente tem que desconstruir essa proposta, que é uma proposta opressora. Lembrando que um líder nunca está acima, o líder está abaixo. O pastor não é cobertura espiritual, o pastor é suporte. Não existe cobertura espiritual na Bíblia, existe suporte. O maior é o que serve a todos. Amém? Thales, conclui ali, já que estás aí, Hebreus 13, para a gente chegar no fim aqui da história. Já deu 1h30 e eu preciso concluir no horário certo, para que possa carregar depois em outra plataforma. Hebreus 13, versículo 8 até o 15. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ideias novas e estranhas, pois a força espiritual de vocês vem como uma dádiva de Deus, e não de preceitos cerimoniais sobre comer certos alimentos, um método novo que, aliás, não ajudou aqueles que experimentaram lá atrás. Verso 10. Nós temos... Só um pouquinho. Então, quer dizer que a nossa força, ela vem como uma dádiva de Deus, e não de preceitos cerimoniais. Continua. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. No sistema das leis judaicas, o sumo sacerdote trazia o sangue dos animais sacrificados para o santuário como um sacrifício pelo pecado. E depois os corpos dos animais eram queimados fora da cidade. Foi por isso que Jesus Cristo sofreu e morreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por intermédio de seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, para sofrer com ele ali, e levar sobre nós a sua vergonha. Porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Com o auxílio de Jesus, nós oferecemos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, ao confessar aos outros a glória do seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os que passam necessidade, pois sacrifícios como esses são que agradam a Ele. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Olha a distinção de uma coisa com a outra. E ainda nós somos convidados a sair com ele para fora, para sofrer a vergonha. Lembrando que os principais agentes da morte de Cristo foram os religiosos. Foram os religiosos. Aí eu falei esses dias, né? Cara, Jesus
é a pessoa mais extraordinária que pisou na terra. Afinal de contas, ele é o próprio Deus. É o Verbo que se fez carne. Jesus era um homem extremamente bom, não tinha maldade, sem pecado, ressuscitando mortos, curando doentes, dando comida aos famintos e se colocando à frente de pecadores. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Como é possível um homem tão bom como esse ser tão odiado? E é o que eu sempre falo, a resposta é simples. Jesus incomodava. Então Jesus é o próprio Deus, é o Santo, 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 é o sem pecado, é o Cordeiro, é o pão vivo, é a videira verdadeira, é o caminho, é a verdade, é a vida, é a luz do mundo, é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. A plenitude de Deus está nele, a totalidade de Deus está nele. E o homem o odiou e o homem o matou, porque ele incomodava. Quem? Os religiosos. Aqueles que tinham a palavra de Deus ao seu alcance, que transmitiam a palavra de Deus aos outros, que se vestiam com vestimentas de santos, de pessoas diferentes, que investiam no seu templo religioso, na sua falta humildade, na sua religiosidade, naquela falsa adoração e piedade. Eles mataram Jesus. Por quê? Porque Jesus incomodava. Raça de víbora. Seus hipócritas, filhos do diabo, assassinos do povo de Deus. Quantas vezes, quantas parábolas Jesus falou sobre os servos que Deus enviou para prestar conta da vinha e mataram os seus servos. Vou mandar o meu filho, certamente não vou fazer, não, vamos matar o filho para ficar com tudo. É assim que eles fazem. Então, irmãos, a conclusão, Thales, abre lá para nós terminar. A conclusão de tudo, quero fechar com ela. Abre ali, eu vou até ler junto contigo, Apocalipse, capítulo 18. Eu quero ler contigo aqui, vamos fechar nossa reunião aqui, nossa transmissão, com esse texto. E eu quero ler junto contigo. Qual é a construção, irmãos? E eu acabo aqui, para ficar bem claro para ti, tá? Apocalipse 17 fala sobre a prostituta, a grande meretriz. Governos e reis da terra, nações e reinos tiveram relações imorais com ela, se uniram com ela. Ela está vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e tem um título: Mãe das prostitutas e da adoração aos ídolos. E ela tem uma taça na sua mão de ouro, e dentro dessa taça está o sangue dos mártires que ela matou. Irmãos, ela é a igreja mãe e ela tem suas filhas. E aqui eu vou tocar num ponto que vai doer bastante. Martim Lutero, ele criou uma reforma. E dessa reforma nasceram anos depois os evangélicos. Nasceu a igreja luterana. Então, houve uma reforma, mas essa reforma ela trouxe resquícios dessa igreja mãe do catolicismo, que é a Babilônia. O que ela trouxe? Ela trouxe o templo, que é a casa de Deus, é a morada de Deus. Ela trouxe o altar, que é o palco das igrejas evangélicas. Ela trouxe a questão do sacerdote, que é o mediador entre Deus e o povo, como o papa, como o bispo, o cardeal. Ela trouxe ritos, ela trouxe sentenças no que diz respeito à barganha, né? Que o homem faz para alcançar Deus, sacrifícios. Ela trouxe a questão do dízimo. Então, essa igreja reformada é filha da prostituta. E essa igreja reformada, ela foi caminhando, igreja luterana, anglicana, e depois veio as evangélicas, as igrejas pentecostais, aí as neopentecostais, e a gente chegou onde chegou. A gente precisa ser sincero e honesto com nós mesmos que tudo isso são ramificações daquela que é a mãe, daquela que é a prostituta. E a gente pode estar sim congregando num ambiente desse,
dando glória a Deus e aleluia, e estarmos introduzidos na sinagoga do Satanás. A gente está construindo aquilo que Jesus desconstruiu. A gente está trazendo novamente esses ritos e cerimônias e esses conceitos judeus para dentro do corpo de Cristo. É kippá, é aquela faixinha do sacerdote, é toda essa, desculpa da expressão, essa patifaria gospel que foi introduzida na igreja, que nada tem a ver com Cristo. Sim. Não tem nada a ver com Cristo. E eu quero concluir então esse estudo, e eu quero ler esse texto final, afinal o Thales já leu bastante, eu quero ler com vocês, que diz assim, ó: depois de tudo isso, eu vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra ficou brilhante com o seu esplendor. Ele deu um poderoso brado, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou... Irmão, só um pouquinho, eu tenho um vídeo na internet que numa visita do Papa ao Brasil, todos os representantes de todas as igrejas protestantes e evangélicas do Brasil, inclusive o representante de todos os evangélicos, se curvaram diante do Papa, beijaram a sua mão e prestaram apoio à Igreja Católica. A Europa, que evangelizou o Brasil, certo? Hoje é um país que virou as costas para o Senhor, tem apostatado da fé. E esses lugares que eram lugares de adoração e de culto, hoje não passam de bares. E a grande parte da população ou se tornou ateu ou voltou para o catolicismo. Então vamos lá. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou o esconderijo de demônios, uma toca de espíritos imundos e de toda espécie de aves e feras impuras e detestáveis, porque as nações beberam do vinho imoral da tremenda imoralidade dela. Os governantes da terra se prostituíram com ela, e negociantes do mundo todo se tornaram ricos com toda a sua vida luxuosa. Então ouvi outra voz clamando do céu: saiam dela, meu povo, não tomem parte nos seus pecados, senão vocês serão castigados juntamente com ela, porque os pecados da Babilônia se amontoaram até o céu, e Deus está pronto para julgá-la pelos seus sacrifícios, pelos seus crimes. Irmão, quantos crimes a igreja evangélica tem cometido em nome de Deus? Quantos crimes a igreja evangélica tem cometido em nome de Jesus? Apontar o dedo para o bandista, para o espírita, para o católico, para o ateu é fácil. Agora apontar o dedo para nós mesmos é difícil. Que Deus tenha misericórdia dessa geração, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira, que tem tirado o sustento da boca dos filhos de Deus para se adornar com ouros, pedras preciosas e pérolas. É por isso que Jesus disse: tu pensa que tu é rica, que tu é adornada, que não te falta nada? Estás plena e satisfeita? Tu és cega, pobre, miserável e nua. Eis que estou à porta e bato. Irmão, não tem nada a ver com coração, para de pregar a heresia. Jesus está dizendo: vocês estão aí dentro com os decibéis, com o culto, com a fumaça, com o telão, o pau está torando, estão rodopiando, falando xarabacanto, nebe assuba, e eis que é a profecia, e eis que é tudo, e Jesus está lá fora. Toque, toque, toque. Por favor, alguém abre. Se alguém conseguir ouvir a minha voz e abrir, eu posso entrar e cear com ele, ele comigo. Vocês me colocaram para fora. Eu tô fora. O culto tá rolando, mas eu tô fora. Que a gente possa se arrepender. Em nome de Jesus. Thales, quer deixar uma saudação pro pessoal? Quer dar uma conclusão? É isso, eu só queria falar exatamente isso que você acabou de falar. O Senhor já guiou você, que a igreja de Laodiceia, irmãos, é o tempo profético para agora. Não só nós entendemos isso, como outros irmãos que estão em outros lugares desse país entendem que essa igreja autossuficiente de Laodiceia, que diz: eu sou rica, eu tenho tudo o que necessito, eu não preciso de mais nada. É essa igreja, é esse lugar que está espiritualmente falido, infeliz e miserável e morto. E, cara, é engraçado, né? O Senhor Jesus está para fora dela.
E nós somos a eclésia. Nós somos o quê? Chamados para fora. Então, né, como o Cris falou ali, o Senhor Jesus, ele tá batendo a porta, mas eu entendo espiritualmente que ele não quer entrar lá não e ficar lá naquele lugar com que eles estão. Eles querem chamar eles para fora também. Eu já tô fora. Lá em Laodiceia, cara, ele fala para todas as igrejas: eu sou isso, eu sou o alfa e o ômega, eu sou... Sabe o que ele fala para Laodiceia, Cris? Eu sou a testemunha fiel, eu sou o Marte. Ele fala para Laodiceia. Então, tipo, é como se ele estivesse falando assim, ó: cara, vocês não entenderam o propósito para o qual eu resgatei vocês. Vem para fora, que vocês são chamados para fora para serem testemunhas, mártires. Então, cara, que a igreja, num contexto geral, como a gente falou, cara, sai desse lugar de mornidão, velho. Você não é nem quente nem frio. Você só escolheu estar num lugar apático, esperando que tá tudo bem. Se eu estiver aqui neste lugar, eu vou estar salvo e vou estar na glória. Não, velho. Não é isso. O Senhor está a ponto de vomitá-lo. E ou você é ou você não é, irmão. Testemunha do Senhor Jesus. Amém? É o que eu acredito. Amém, irmãos. Essa é a palavra que a gente ia liberar o coração de vocês aí. Peço que vocês vejam o vídeo de novo, que vocês leiam, busquem ao Senhor, tá? Um conselho que eu te dou: algumas pessoas nessa jornada de fé me conheciam e elas me pré-julgavam, né? Cara, o Cris produz obras, mas a teologia dele é heresia, né? E algumas dessas pessoas hoje caminham com a gente porque conseguiram ver por si só. Então, cara, que toda a escama de religiosidade caia e que tu vá para a palavra de Deus e busque na palavra de Deus a revelação, né? O entendimento do que está escrito, para que tu não seja um desses, né, religiosos que estão matando os servos de Cristo em nome de Deus, em favor da sua religiosidade, do seu templo religioso, né? Então, que essa palavra entre no teu coração. Eu quero agradecer aqui, muita gente mandou mensagem, né? Em especial aí o meu amigo pastor Mike, lá da congregação Igreja Sem Mácula. O pastor Marciano também está aí. Pessoas que num tempo oportuno, não distante, vão estar sentados aqui na mesa também, partilhando da palavra de Deus com vocês, ao coração de vocês, né? E tem um monte de gente aí: o Clóvis, a Adriana, o Amarildo, Danúzia, enfim, tem uma turma aí acompanhando a gente. Que Deus abençoe vocês todos. Essa é a palavra que a gente ia para liberar, e que ela possa transbordar no teu coração e tu possa ser praticante, não somente ouvinte, e que possa produzir frutos para o reino de Deus. Então, Deus abençoe vocês mais uma vez. Obrigado. A proposta é que a gente esteja aqui toda quarta-feira a partir das 8h30 da noite no programa aqui Face a Face PDL. Ele vai sair do Facebook, vai ser reportado lá no YouTube, então vai estar lá disponível para vocês, sempre no Facebook e também no meu canal no YouTube. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Em nome de Jesus, a gente vai se ver novamente quarta-feira da semana que vem. Amém, irmãos? Deus abençoe. Um forte abraço. Em nome de Jesus.